Olá pessoal, sejam bem-vindos a essa aula. A gente vai falar aqui agora sobre domínios, tá bom? É um assunto importantíssimo para quem quer empreender na internet e um dos mais primários. Então vamos lá, o que a gente tem para falar para vocês sobre domínios? Existem tipos de domínios. Na verdade não é que são tipos, são nomenclaturas diferentes, são coisas que vocês vão muito comumente escutar e ler pela internet afora, tá bom? Então é bom que vocês saibam quais são essas nomenclaturas para vocês não se sentirem confusos em determinados momentos. Vamos lá. A gente tem os domínios propriamente ditos, que são as URLs, tá? E esse é o endereço do seu site. Esse é simplesmente o endereço do seu site. Quando você tem lá minhaloja.com.br, este é o seu domínio, esta é a sua URL, tá bom? É por este domínio que você vai fazer com que o seu site seja acessível, tá legal? Basicamente é isso. Existem muitos e muitos sufixos disponíveis quando a gente fala de domínios. A gente pode, por exemplo, ter minhaloja.com.br, minhaloja.adv.br, minhaloja.com, minhaloja.adv, minhaloja.org, minhaloja.net, tudo .br, sem BR e por aí vai. Existe uma infinidade de sufixos que podem ser usados, tá bom? Mas se o que você pretende é fazer algum tipo de comércio, mesmo que não seja um comércio direto, por exemplo, um e-commerce, mas se você, por exemplo, tem uma landing page, pretende ir lá vender o seu curso online, eu te aconselho a usar sempre o sufixo .com, tá bom? Obviamente, .br também, se você quiser, se você achar pertinente. Por quê, pessoal? Por uma questão básica de memória. Isso já está enraizado na nossa cabeça. Quando a gente busca um endereço na internet, a gente geralmente usa o .com.br, tá bom? Além do que, para muitos e muitos tipos de negócios pela internet, se você não usa o sufixo .com, você pode acabar perdendo um pouco de confiabilidade, não passar a mesma segurança que passaria, porque quem não entende de internet pode achar que aquele não é um domínio confiável, legal? Então, utilize, compre o seu domínio, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Domínio basicamente é o seu endereço básico da internet, tá bom? Vamos supor que você tem um blog dentro do seu domínio minhaloja.com.br e o seu blog seja acessível através da URL minhaloja.com.br/blog. São URLs e todas as URLs que você tiver vão ser variações do seu domínio principal, legal? Em seguida aqui a gente tem os subdomínios. E um subdomínio, pessoal, é uma forma de deixar os conteúdos dentro do seu site ou de outros sites que você tenha dentro da mesma hospedagem de uma forma mais organizada, tá bom? E subdomínio é tudo aquilo que vem antes do seu domínio principal. Se você tem lá o seu domínio minhaloja.com.br, tudo que vier antes daqui, separado por um ponto, vamos supor, ofertas. Você pode ter o subdomínio ofertas, que ficaria da seguinte maneira: ofertas.minhaloja.com.br, tá legal? E todo subdomínio subentende-se que ele tenha uma pasta específica para ele dentro da sua hospedagem. Quando a gente estiver falando sobre hospedagem propriamente dita, estiver lá dentro de um CPN, de um painel de gerenciamento da hospedagem, a gente vai mostrar isso, tá bom? Então, basicamente, subdomínios são variações do seu domínio principal. Quando você contrata um domínio e tem uma hospedagem, geralmente você tem um certificado SSL. Ele geralmente é dado de forma gratuita na contratação da hospedagem e é um critério que você deve observar, inclusive, na hora de contratar a sua hospedagem. E você precisa saber também se a sua hospedagem permite que você tenha vários subdomínios, ilimitados subdomínios, ou se ela limita isso para você, tá bom? Porque talvez seja importante, mas isso não significa que não ter a possibilidade de muitos subdomínios vai ser de alguma forma ruim. Por exemplo, o exemplo do blog, né, que poderia ser minhaloja.com.br/blog, mas também poderia ser blog.minhaloja.com.br, tá bom? Então, se você não tiver a possibilidade de ter muitos subdomínios, você pode usar a barra no final do seu domínio principal e continuar o seu endereço aqui, como a gente deu o exemplo do blog. Lembrando a vocês que você contrata um domínio, mas subdomínios você não contrata. Você pode, se a sua hospedagem permitir, criar gratuitamente quantos subdomínios você quiser. Então você pode ter um subdomínio para o blog,
você pode ter um subdomínio para ofertas, você pode ter um subdomínio para promoções. Isso depende de você e das estratégias que você tiver para o seu site, tá bom? Em seguida a gente tem aqui domínios adicionais. Essa é uma nomenclatura muito utilizada na internet e ela não significa nada mais nada menos do que um novo domínio contratado, tá bom? A gente tende a achar, inclusive nos nossos painéis de gerenciamento de hospedagem, existe lá sempre a opção de domínios adicionais, caso você queira ter mais de um site na sua hospedagem, ou caso você queira que dois domínios diferentes apontem para o mesmo site. Então um desses domínios vai ser o principal e o secundário, e o domínio secundário vai apontar para esse principal. Se a pessoa digitar esse domínio secundário, ela vai cair aqui no principal, tá bom? Vamos supor que você tenha minhaloja.com.br. Justamente para evitar que tenham pessoas com domínios parecidos com os seus, você compra o domínio minhaloja.com.br, compra o domínio minha-loja.com.br e depois você redireciona todos esses domínios para o seu domínio principal, que é o minhaloja.com.br, tá bom? Domínios adicionais nada mais são do que novos domínios contratados. E você pode usar eles para novos sites ou pode redirecionar eles para o mesmo site, tá bom? Continuando aqui. As configurações mais básicas de domínios. Existem duas praticamente, pessoal. A gente tem como configurar domínios através de servidores DNS e como configurar domínios através de zona DNS. Pois bem, quando a gente estiver falando sobre hospedagem, vocês vão entender melhor sobre isso, tá? Não é você que escolhe isso, é a sua hospedagem que determina qual das duas você vai fazer, tá bom? Os servidores DNS, a configuração é ridiculamente simples. Você vai ter um master e um slave, basicamente. Que aqui você vai ter um endereço de servidor, que é o master, e o endereço de servidor secundário, que é o slave. A sua hospedagem vai te fornecer isso e você vai colocar isso lá no seu painel onde você contratou o domínio, tá legal? A zona DNS, existem alguns tipos de configuração que a gente faz dentro dela. Existem vários registros possíveis dentro de uma zona DNS, tá bom? Enquanto nos servidores DNS a gente só faz dois tipos de registro, que é o servidor master e o servidor slave, na zona DNS a gente faz vários tipos. Vou listar os principais aqui, tá bom? O primeiro deles é o tipo A, que é o que vai apontar o domínio que você contratou para um IP específico, tá? E você coloca esse IP e significa que toda vez que alguém digitar o seu domínio, ele vai ser levado para esse IP. O IP obviamente não é mostrado para ninguém, é para o servidor de hospedagem que você tem entender que aquele IP está sendo acessado quando alguém digita aquele domínio, tá legal? Em seguida, nós temos um registro do tipo CNAME, que é basicamente quando você tem redirecionamentos. A gente acabou de falar, por exemplo, de domínios adicionais. Vamos supor que você tem 3 domínios apontando para o mesmo site. Um é o principal, ele vai ter um registro do tipo A. Os outros dois vão ter um registro do tipo CNAME. Você vai pegar o domínio e apontar ele com o CNAME para o seu domínio principal da sua zona DNS que tem o tipo A, tá bom? Isso tudo, pessoal, é sempre muito bem explicado pelas empresas de hospedagem. Então não fique com medo desse tipo de configuração, porque existem tutoriais muito claros e simples que toda empresa de hospedagem fornece para que as pessoas possam fazer essas configurações, tá bom? Já é muito tranquilo. Basicamente, CNAME a gente usa muito para redirecionamento ou inclusive para quando a gente tem subdomínios. Um exemplo claro de subdomínio, você tem o minhaloja.com.br. Um subdomínio muito comum é o www. Esse é o subdomínio mais utilizado. Então, se você quer que seu site seja acessado por www, você precisa ter esse CNAME configurado nele. Mas não precisa ter esse CNAME configurado nele se você tiver feito um servidor DNS. Configurações por servidores DNS, elas são mais simples e muito mais abrangentes. Elas já abrangem todas essas configurações aqui de zona. Então, se a sua empresa de hospedagem te passou o nome de servidores DNS para você fazer a configuração aonde você contratou o domínio, saiba que o processo é simples. É só colocar isso lá e está pronto para usar, tá bom? Agora, se você contratou uma hospedagem que te passa configurações por zona, do tipo A, CNAME, entre outros, você vai precisar fazer a configuração registro a registro.
tá bom? E o www entraria nessa categoria aqui de CNAME, tá legal? Em seguida aqui a gente tem do tipo mail. São configurações que a gente faz para configurar os e-mails que a gente tem na nossa hospedagem. Mais uma vez, se você tenha o domínio minhaloja.com.br e quer configurar dentro desse domínio o endereço de e-mail contato@minhaloja.com.br, você cria o e-mail na sua empresa de hospedagem, mas se você tiver uma configuração por zona DNS, provavelmente você vai precisar fazer essa configuração dentro da empresa onde você contratou o seu domínio, tá bom? É simples, não precisam se preocupar, porque isso também é sempre muito bem orientado pelas empresas. Caso contrário, ninguém contrataria, né, pessoal? Tem que ser simples, porque senão as pessoas usam e utilizam suporte, fazem reclamações online, por aí vai. Estes aqui são os 3 principais tipos de registro que você faz quando configura o seu domínio através de zona. Quando você configura através de servidores DNS, basta colocar os 2 nomes de servidores básicos e só, tá legal? Pois bem, vamos agora ver diretamente aonde a gente contrata os nossos domínios, aliás, uma das possibilidades, né? E como a gente faz essas configurações lá dentro, tá legal? Pois bem, pessoal, aqui a gente tem a página da registro.br. Esse é o endereço, https://registro.br, legal? E aqui a gente já entra logo de cara no campo para a gente poder pesquisar o nosso domínio. Então vamos supor aqui, ó. Vamos supor, a gente falou sobre minha loja, minhaloja.com.br. Dá um enter. E aqui, ó, já está registrado, não está disponível, mas eu poderia registrar através de todos esses outros sufixos que tem aqui. Olha a infinidade de outros sufixos que tem. Estão vendo? Mas, obviamente, se é um projeto comercial, não vale a pena ficar registrando em outros domínios assim, tá bom? Então, minha loja não está disponível, mas vamos supor que o seu domínio seja algo relacionado a, sei lá, Viva de Bem Consigo. Viva Bem Consigo. Tá vendo? Tá disponível. Beleza, fez a pesquisa, conseguiu, ele está disponível. Para você completar o seu registro, é só você escolher um plano. Obviamente você não precisa escolher ele aqui. Você clica em registrar e você vai para uma página básica onde você começa aqui digitando o seu CPF ou o CNPJ da sua empresa e clica em continuar. E aqui você vai fazer uma compra online comum, tá bom? Você pode, no final, gerar um boleto ou escolher pagar por cartão de crédito, o que for mais conveniente para você. E vai escolher o plano. 1 ano é R$40, 2 anos vai ser pelo preço de 70 e poucos, 3 anos, ao invés de 120 você pagaria, sei lá, 110, não sei, não me lembro agora dos preços, mas basicamente é isso, tá bom? Muito simples. E uma vez que você tenha comprado, você vai receber os e-mails de acesso ao seu painel da registro.br. E aqui uma coisa importante, pessoal, eu oriento a vocês a sempre comprarem o seu registro, o seu domínio separadamente da sua hospedagem. É muito comum você compra o domínio junto com a hospedagem, porque a hospedagem te oferece uma promoção em que sai tudo mais barato e tudo mais. Mas vamos supor que você não gosta de sua hospedagem, ela está te causando problemas, o suporte dela não foi bom, você não considerou ela boa e você quer mudar de hospedagem. Seu domínio está lá com eles. Você pode fazer esse processo de liberação, mas ele dá muita dor de cabeça, tá bom? No Brasil, essa aqui é a empresa mandatária quando o assunto é domínios. Então, eu aconselho que vocês comprem o domínio de vocês aqui, porque aqui dentro vocês conseguem fazer todas as configurações para redirecionar os domínios de vocês para o site lá em qualquer hospedagem que vocês tenham feito. E aí, se você contratou uma hospedagem, mas tem o seu domínio aqui na registro.br, quer mudar de hospedagem, você não precisa nem consultar eles mais. Basta você não pagar mais a fatura, que a sua hospedagem vai ser cancelada lá na empresa deles. Você contrata uma nova hospedagem, vem aqui no seu login, acessa a sua conta da registro.br, faz as alterações de domínio, tá bom? Sem precisar de nenhum tipo de suporte da sua empresa de hospedagem. Dessa forma você fica independente, tá legal? Então o que a gente vai fazer aqui agora? Vamos acessar nossa conta. Você tem, uma vez que contrata
o seu domínio através da registro.br, você vai receber um e-mail com o seu nome de usuário. Mas caso você, depois de muito tempo, não lembre mais, não tenha mais esse e-mail, você pode acessar sua conta através do seu domínio, tá bom? Domínio que você contratou. E aí você digita a sua senha. Clique em não sou um robô. Parquímetros. Acessamos. Aqui está o nosso domínio. E uma vez que você queira fazer as configurações do seu domínio, se você tiver mais de um domínio contratado, eles vão estar listados aqui, tá bom? Você entra no seu domínio. E aqui você tem o domínio, a data de publicação dele e tudo mais, dados do titular. Isso aqui obviamente vocês estão vendo embaçado porque são dados pessoais, tá legal? E aqui ó, a interface da registro.br mudou há pouco tempo, tá bom? Isso é bom porque muita gente pode se sentir confuso em ver uma interface diferente. Então vocês já estão vendo a última atualização da registro.br, tá? Então aqui ó, o que a gente falou para vocês. Nós temos uma hospedagem na HostGator, que é uma empresa que a gente mostra na aula que fala sobre hospedagens, tá bom? Uma das empresas que a gente mostra lá. E eles passam as configurações através de servidores DNS, que eu só preciso pôr esses servidores aqui. Eu posso alterar meus servidores DNS, e aqui eu venho aqui e coloco os que a minha empresa de hospedagem me manda, né? Caso eu esteja mudando de hospedagem, eu vou pegar os novos servidores DNS da minha nova hospedagem, vou colocar eles aqui. O 1 é o master e o 2 é o slave, tá bom? Salvo as alterações, caso eu faça alguma alteração, tá bom? E é só isso. Se a sua configuração, se a sua empresa de hospedagem te orienta a fazer configurações de domínio através de servidores DNS, é só isso que você tem que fazer, tá bom? Obviamente que cada configuração que você faz aqui de DNS, seja através de servidores, seja através de zona DNS, como a gente acabou de falar, eles levam um tempo de propagação. Isso é de algumas horas a 24 horas, tá? No máximo 24 horas. Então, quando vocês fizerem uma alteração aqui, tenham a paciência de esperar e só venham a conferir isso depois de várias horas, para vocês terem a certeza, porque senão vocês fazem a configuração, ela não se propaga imediatamente, vocês acham que fizeram alguma coisa errada, e não necessariamente, tá? Toda configuração aqui leva algumas horas para ser propagada. Isso significa que se você mudar uma configuração sua aqui, seu site pode levar algumas horas para receber essas novas configurações, tá legal? Se você quiser alterar os servidores DNS é por aqui. Agora, você não pode ter a configuração por servidores DNS e ao mesmo tempo ter configurações de zona DNS, tá bom? Você precisa escolher uma ou outra. Se você tem servidores DNS, se a sua empresa de hospedagem te pede servidores DNS, não faz sentido você escolher zona DNS, tá? Porque tudo aqui é automático. Agora, se a sua empresa te passa configurações do tipo A, do tipo mail, do tipo CNAME, como a gente já mostrou anteriormente, significa que você está tendo que editar zonas DNS. Isso só vai estar acessível para você dentro do registro da registro.br se você mudar os servidores DNS para os da registro.br, tá bom? Muito simples. É muito comum as pessoas terem essa dúvida. Elas chegam aqui e recebem lá da empresa de hospedagem delas, olha, eu tenho que fazer uma configuração de um registro do tipo A na zona DNS, mas aqui não tem opção de zona DNS para mim. O que eu faço? Eu venho aqui, utilizo os servidores DNS da registro.br e aí, depois de algumas horas, as configurações de zona de DNS vão estar disponíveis para mim. Obviamente eu não vou confirmar isso aqui, porque eu uso configuração, eu uso servidores DNS da HostGator, tá bom? Para você editar zona, você precisa usar os servidores DNS da registro.br e não tem que fazer a configuração. É só mandar, se eu clicar em confirmar aqui, esse processo se torna automático, não tem que escrever nada. Vai ser registrado, os meus servidores DNS vão passar a ser os da registro.br. E só depois disso, só depois de propagada essa configuração, eu vou ter acesso, deixa eu cancelar aqui, eu vou ter acesso a configurações de zona DNS, tá bom? É muito simples, beleza? Qualquer dúvida que vocês tiverem, mandem no suporte do curso, que a gente vai fazer questão de tirar suas dúvidas lá, tá legal? Então é isso, pessoal.
Agradeço pela atenção de vocês e até a próxima aula.